A disputa aqui é pra ver quem tem o cabelo mais liso. Eu ou Marcos Oliveira? E aí, O Marcos? meu tá mais um pouco ralo, né? Mas o fio é fino dos dois. Rapaz, você é o responsável por me viciar no Baianita, viu, cara? Porra, meu irmão. Graças a Deus. Você botou uma amostra grátis lá na feira do caminhoneiro, pô. Agora eu tô comprando direto. Lá em Miltinho mesmo tem um kit lá que tá vendendo. Vai comprar, meu filho, porque as coisas tá ruins. Tem que comprar mais. Marcos Oliveira, deputado estadual. Meu irmão, que discurso foi esse hoje pra cima de Rodrigo Valadares? Eu já vou começar com essa pergunta, porque, cara, ontem o meu programa foi usado, um espaço dele, para direcionar ataques, né, diretos, claro, políticos, não pessoais, mas políticos, a Valmir Francisquinho. Como é que você, aliado de primeira hora, analisou isso? Não teve nada para cima de Rodrigo especificamente, pelo contrário, respeito o deputado, inclusive converso com o deputado, ele tem tido uma atenção a todos que, obviamente, ainda estão no Partido Liberal, isso é inegável. A questão que eu coloquei é de que, obviamente, o nosso interesse, que está na oposição, a gente está aqui há 3 anos na oposição, como o deputado Jorge está também há 11 anos na oposição aqui no estado de Sergipe, o nosso interesse e o que a gente quer, e eu até brindava um anúncio de Ricardo Marques com a pré-candidatura a governo, porque é importante, mas para a gente discutir o estado de Sergipe. A gente precisa entender de que aqueles que estão no campo da oposição aqui no estado de Sergipe têm um objetivo em comum, que é tirar Fábio Mitidieri e essa turma que há 30, 40 anos está no governo. Então, a minha fala é no sentido de que, se Ricardo vem para uma pré-candidatura a governo, Rodrigo vem para uma pré-candidatura a Senado pelo PL e pela oposição em Sergipe, já que Fábio Mitidieri está com Lula, a intenção e o que deve ocorrer é, obviamente, esses questionamentos serem direcionados a Fábio Mitidieri e não a Valmir Francisquinho. Eu acho que não pode a gente entender que essa oposição vai cumprir um papel muito mais de atacar Emília e Valmir do que o próprio Fábio Mitidieri e os problemas que assolam o estado de Sergipe. A gente precisa falar de falta d'água, a gente precisa falar dessas multas, dessas taxas, das rodovias, a gente precisa falar do servidor que está aí, as polícias todas em greve porque não foi cumprida a periculosidade, a devolução dos 14% dos aposentados. É disso que as oposições precisam falar. É óbvio que cada um tem um interesse. Eu, pessoalmente, tenho aí essa questão de apoio ou não, de se vai ou não vai candidato a deputado estadual, mas para mim é de menor importância do que a discussão sobre o estado de Sergipe. Não pode ser egoístico, não pode ser pessoal. E eu coloco a minha posição com muito respeito nesse sentido. É óbvio que a vinda de Ricardo, por exemplo, para uma pré-candidatura ao governo, eu acho que é positiva. É até positiva, mas que seja para fazer a discussão política... Oposição mesmo. Oposição contra um projeto político que está aí, que não tem funcionado para a população, porque senão vai passar a impressão de que não é pelo povo de Sergipe, e sim pelos seus preferências pessoais. Eu digo sempre, eu posso até não ter o apoio de Valmir, brincando, estou falando aqui ou de qualquer outra liderança do grupo, mas isso não vai fazer com que eu mude de posição com relação à oposição do estado de Sergipe. Preciso entender que a minha engrenagem é menor do que a discussão sobre quem vai assumir o governo a partir de 2027, do próximo ano, de janeiro de 2027, pelo povo de Sergipe, pelo sofrimento que o povo de Sergipe vem passando. E eu não posso condicionar qualquer tipo de apoio a esse projeto como apoio de volta a mim. Então, assim, eu esperava, eu pensei que Rodrigo pudesse anunciar talvez uma pré-candidatura de Ricardo Marques ao governo, mas falando do encontro que Lula terá com Fábio Mitidieri daqui para a próxima semana. Da aproximação do PT, do próprio Rogério, com o próprio Fábio Mitidieri. E não Valmir. Valmir não tem aliança com o Rogério para as eleições agora de 2026. Tá ficando cada dia mais claro que isso não condiz. Por mais que uma parte da imprensa tentou, de todas as formas, vincular e mostrar, está se mostrando que Rogério está indo para um outro campo, que é o campo de Fábio Mitidieri, que eu acho que é prejudicial ao Rogério. Acho que é prejudicial ao Rogério, porque coloca Lula no palanque de Fábio, que não tem popularidade, mas a correspondência lógica aqui do nosso estado, que é privatização de ideias, que é perseguir professor, que é maltratar servidor, não corresponde com a narrativa do próprio Rogério e do campo que ele atua. Então, eu falei nesse sentido, obviamente, de que respeito e acho que é importante
termos diversas opções para que aquela sensação que o governo tinha, que vai ter uma eleição para o WO, ela não vai se concretizar, né? Está cada dia mais claro, né? E que todos que estão nesse campo de oposição à FAB, entenda o seu papel. Rodrigo, né, é de maior, é vacinado e precisa entender de que quando o Valmir, Emília, Marcos vota, por exemplo, no Flávio Bolsonaro, está ajudando a política do próprio Rodrigo. Talvez não pessoalmente o Rodrigo, mas o projeto maior de país, sim, maior, que é mais importante, que é isso que eu estou dizendo. A gente precisa entender que o projeto, talvez de presidente, seja maior do que o do senador, o projeto de governo seja maior do que o do deputado estadual, do senador e do deputado federal. Assim eu entendo, porque é importante que o Poder Executivo esteja alinhado com aquilo que eu penso, com aquilo que eu quero, com a transformação que eu desejo no seio da sociedade que eu vivo. Ô Marcos, para as pessoas de casa entenderem melhor, vamos lá. Quando se existe oposição a um governo e várias alas da oposição, isso é bom para a oposição, porque ambas ali vão fazer oposição ao mesmo governo. Sim. Mas o que eu estou percebendo aqui é que o senhor, Marcos, tem um receio. Qual é esse receio? Eu acho viável o Ricardo ser candidato, acho interessante ter uma oposição e outra ala da oposição, mas eu estou com receio dessa oposição ser uma oposição fictícia, uma oposição de mentirinha. É isso que eu estou entendendo? Não o que eu digo. Porque Geórgio meio que está achando isso. A gente vem sofrendo, lutando, denunciando, brigando, dando a nossa cara a tapa. O único grupo político que não tem vinculação com o governo até hoje é Emília e Valmir. A verdade é essa. A verdade é essa. Valmir até mais, que não teve nenhum tipo de conversação ou de afago ou de qualquer tipo de acordo. Então, a gente precisa entender que o Estado de Sergipe importa mais. O sofrimento do povo do Estado de Sergipe importa mais. O que a gente não pode é que surjam e vão surgir opções e oposições, e aí não seja uma oposição a Valmir. Possa que isso se vire, né, uma tentativa de ser uma oposição a Valmir, não ao governo. E aí você está ajudando mais a Fábio se permanecer no poder do que ao próprio povo. Então, eu acho que as pessoas precisam entender o momento, uma rejeição de um governo que não é popular, um sentimento de mudança que é real no Estado, com todas as condições que temos para poder fazer uma campanha extremamente positiva, enquanto o governo tem 4 candidatos a senadores, quatro candidatos a senadores, que dizem que apoia a Fábio e ele só vai apoiar 2 na chapa oficial, um governo que não é popular, que tem que trazer Lula para o palanque para tentar se viabilizar. A gente do nosso campo tem um líder popular com poucos candidatos a senadores, mas que precisam estar na chapa para poder também votar. Então, isso a gente já viu muito em política e é perigoso. Eu não vou aconselhar Rodrigo, converso às vezes muito raramente com ele, mas se eu fosse ele, eu abraçaria, mesmo talvez, né, sem estar em chapa oficial ou não, de qualquer tipo de governo, mas eu abraçaria uma campanha que seja verdadeiramente da oposição no Estado, porque faria a linkagem com o sentimento de mudança que o povo sergipano está querendo. Se o povo sergipano quer mudar, ele vai mudar para senador, ele vai mudar para deputado, ele vai mudar para governo, para deputado federal, porque é isso que a gente sente nas ruas hoje do Estado de Sergipe. O que a gente não pode é de que se forme aí um grupo que não ataca Fábio Mitidieri e as mazelas do Estado de Sergipe, mas ataca Valmir por alianças ou por interesses antigos, que se a gente for falar disso, todo mundo no Estado de Sergipe aqui quase teve com todo mundo, apoiou todo mundo, inclusive todos que estão aí falando hoje de Valmir. Então, Valmir já deu as suas explicações, já demonstrou que é de oposição, pelo contrário de muitos, né, tanto no governo federal como no governo estadual. Se alguém tem coerência aqui no Estado de Sergipe, pode entrar de cabeça erguida em qualquer casa, em qualquer local, é Valmir, porque está aí, prefeito. Quem foi que Fábio apoiou em Itabaiana? Edson Passos. Edson Passos. Foi Valmir? Não. Valmir apoiou quem em Aracaju? Emília. E Fábio apoiou quem? Luiz Roberto. Então Valmir é oposição a Fábio, é o único que está nas trincheiras da oposição, mesmo depois de ter perdido uma eleição, das perseguições, de tudo aquilo que o povo já conhece. Então acho que a inteligência que Ricardo tem é nesse sentido e deva ser nesse sentido, e que venha, Ricardo, ajudar com sua inteligência, que é muito inteligente, um comunicador nato, a gente demonstrar ao povo de Sergipe que não dá mais para continuar da forma que está.
que a gente vá para as trincheiras, para a rua, como você vai com seu microfone, entrevistando as pessoas da falta de água, da multa, da humilhação, do corte, da falta de médico, da falta de medicação, da fábrica de multa que se instalou nesse estado, com radares e mais radares nas rodovias, com meio-fio nas rodovias, com perseguição a feirantes, com o prato do povo que escolhe quem come e quem passa fome aqui no nosso estado. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Um governo das elites, um governo que não tem ligação com o povo na sua origem, mas que trabalha muito bem com essas divisões. Isso o Fábio fez com o Rogério e Márcio. Foi o que aconteceu, o Rogério e Márcio hoje vai ter que vir para o palanque, talvez, de Fábio. E aí talvez seja essa a intenção de tentar dividir-nos, né, no argumento, na narrativa, pegar uma parcela, talvez, não de desavisados, mas pessoa de boa fé, que está ali apaixonada, que quer ver o país mudar, que está, né, nesse clima e dizer assim, não, eu vou aqui por esse caminho. Talvez esse caminho ajude Fábio, que seja o caminho que vai escravizar e machucar ainda mais o povo sergipano. Eu não concordo. Eu acho que se estivermos no campo certo, com a discussão certa, mostrando, porque assim, quem tem que mostrar o que fez é Fábio. Isso. A gente, obviamente, tem que mostrar o que ele não fez, porque se já passou 4 anos e foi tão ruim, imagine se o governo desse se reelege. Imagine o prejuízo que isso não será para o povo sergipano. Imagine um servidor que foi tratado da forma que foi tratado, pegue mais 4 anos de Fábio depois de reeleito. Imagine para um delegado de polícia, imagine para um enfermeiro, imagine para qualquer outra categoria aqui no nosso estado. Agora imagine você, depois que for reeleito, como a Iguai não irá nos tratar. Então essa é a realidade que a gente precisa mudar. Ou o povo de Sergipe escolhe agora dizer, olha, chega, daqui para trás, já foram testados, tem 30 anos que estão aí, e esse governo pior ainda, eu preciso mudar. Ou então, meu irmão, a gente vai ficar, né, nesse ciclo vicioso, e eu repito, o meu projeto pessoal, talvez de deputado estadual, ele é menos importante do que o macro de discutir aqui a mudança no estado de Sergipe. Ô, deputado Marcos, é justamente isso. Você está sendo visto como um exemplo de maturidade e de tranquilidade, porque veja, eu acompanho alguns deputados, por exemplo, vou citar um aqui, Marcelo Sobral, vai para Canindé, vai para não sei onde, e doido para os apoios, vários outros, Cristiano Cavalcante, e o senhor, eu vejo que está muito calmo, né? O senhor está esperando a decisão de Valmir Francisquinho, aparentemente. O senhor vai ser candidato a deputado? O senhor já tem essa informação ou acha que vai vir nos próximos dias? Olha, Lucas, eu nunca fiz política para mim próprio. Algumas coisas, obviamente, que a gente se magoa, algumas coisas não concorda, outras coisas que são falhas nossas, erros, é normal, do ser humano, isso ocorre em qualquer canto. Mas eu nunca fiz em nome próprio, nunca. Quem disser que eu fiz em nome próprio, eu vou desmentir veementemente. Eu sempre fiz em nome de um grupo e do que eu acredito. Se eu acredito, se eu estou contido, né, dentro dessa proposta, eu me inspiro, eu faço enfrentamento, eu faço, né, aquilo que é preciso ser feito dentro de um espectro político, que é isso que eu estou fazendo aqui. Raciocinando, colocando para pensar, que é normal. Eu nunca fiz isso pessoalmente para mim. Se eu não estiver contido ou se não tiver nenhuma serventia, obviamente, o que eu faço, da forma que eu faço, a gente vai seguir os nossos caminhos de trabalhar, de cuidar da nossa família, de estar, né, na convivência de quem realmente importa, né, em último caso, que é os filhos, que é a família. Eu não tenho problema nenhum com isso, nunca tive. Se eu tivesse intenção de fazer em nome próprio, sozinho, eu já estava fazendo isso há muito tempo. Então, o grupo ele vai decidir e está muito perto disso ser decidido. Inclusive, eu está muito perto de falar o que tem que ser falado e fazer o encaminhamento que tiver que ser feito, porque está tarde já, inclusive, para todo mundo. Quando você fala de apoio, ninguém quer perder apoio. Todo apoio é importante, todo eleitor é importante, mas a gente precisa ter, algumas vezes, limites. A gente precisa ter, às vezes, coerência com a nossa própria história. Eu nunca fui, eu não vou ser deputado por ser deputado, eu não vou pagar preço de talvez, até pessoalmente, machucar ainda mais o que já machucou. Eu sou tranquilo com relação a esse quesito. Nos próximos dias, provavelmente, eu faço aí esse pronunciamento. E é óbvio, se for, como eu disse, do interesse de um grupo, que eu desenvolva o que eu sei desenvolver,
cada um tem uma característica, minha parte é essa. Minha parte é atender, minha parte é estar ali, resolvendo o que pode ser resolvido, sim, mas principalmente fazendo tudo isso em nome de um grupo. Nunca fiz sozinho e não quero fazer sozinho. Sempre levei o nome de Valmir, defendo o nome dele porque eu conheço, com seus defeitos e qualidades, a gente conhece o Valmir. Com defeitos e qualidades é melhor do que esses todos aí, que você possa entender e imaginar na política, que tem outros interesses, que pensam, né, de forma tão somente individual, e o Valmir ele tem uma carga muito grande para suportar, um grupo muito grande para gerir. Isso tudo gera desencontros, é normal, mas eu muito tranquilo com minha consciência e com o meu papel. Não muda uma vírgula eu sendo candidato ou não a minha atuação na Assembleia. Tanto é que eu estou aqui lutando, brigando e conseguindo coisas importantes para o povo sergipano. Eu vou até desvincular um pouco de repórter, vou dar minha opinião pessoal aqui. Eu estava lá no plenário e vi o seu discurso. Eu realmente acredito que possa vir a ser, caso o senhor não seja candidato e nem eleito, uma perca muito grande para a oposição, a sua voz calada aqui na Assembleia. Mas há momentos que eu converso com alguns políticos dos bastidores que eu acho que sim, o senhor vai ser candidato a deputado escolhido pelo grupo de Valmir. Só que tem outros momentos que várias pessoas chegam para mim e dizem, eu acho que é Marcos. Outras já dizem, eu acho que é Adailton Souza. O senhor apoiaria Adailton caso viesse Adailton ser o substituto? Porque, veja, não só o nome de Adailton, como o nome de J.R. Atacadista, o nome do próprio Zominho, para o senhor ter uma ideia, foi cogitado por alguns. Então, assim, o senhor apoiaria esses nomes? Como é que o senhor está vendo esses possíveis substitutos, que não são nem substitutos, porque o senhor não sabe se é ou não candidato ainda? Esse leilão nos incomoda, né? Tem 2 anos que eu venho sendo bombardeado, né? Muitas vezes sem nenhum tipo de blindagem. Isso é ruim. Talvez eu mereça, talvez eu não mereça, né, passar por isso tudo, e isso faz com que a gente também tome algumas posições nossas de cuidar um pouquinho mais da vida privada, é normal. Alguns não querem entender, mas a minha cabeça funciona dessa forma. Eu não tenho problema nenhum com nenhuma pessoa que faz parte do grupo de Valmir Francisquinho. Júnior é um amigo nosso. Adailton já declarou diversas vezes, inclusive, que votaria em mim. Então, quem quer voto também está apto a votar. Acredito que Adailton tem um preparo um pouco maior por ser da própria política, por já entender como funciona. Havia ou há uma construção de Adailton senador, dentro daquilo tudo que eu já estou dizendo aqui. Seria, obviamente, um pouco de perca para o nosso grupo, mas não tenho problema nenhum, pelo contrário, estarei aí nas trincheiras da defesa, se for isso que esteja que acontecer. Acredito que nesse quesito, não é preferência minha, até porque quem faz essa escolha vai fazer é Valmir e o grupo, mas eu acho que daí tem um pouco mais de condição de exercer qualquer cargo. Se você está preparado para exercer o cargo de senador, também está por ir governador, está para o deputado estadual, inclusive daí já foi cogitado, se tivesse algum tipo de impedimento, o Valmir não quisesse, ser um dos candidatos a governador aqui no estado de Sergipe, porque eu acho que era interessante. Da mesma forma eu, não tenho problema nenhum, eu acho que eu me sinto preparadíssimo para exercer o cargo de governador até, ou de senador, de deputado estadual. Então, assim, a gente não tem esse problema. É óbvio que quem vai fazer... Para quem é mais difícil fazer as escolhas agora nesse mês de março? É para Marcos? É para Adailton ou é para Valmir? Para Valmir. Valmir está falando de renunciar à prefeitura, de enfrentar novamente uma campanha de governo, que não é brincadeira. Vocês não pensem que é brincadeira. Todos nós somos perseguidos, Lucas. Todos que estão ao círculo de Valmir, eles são perseguidos. Tanto é que uma matéria de Marcos ela é potencializada. O Tito fala um negócio na Câmara, é potencializado no estado todo. Vai um doido no vereador, pega lá talvez uma carne que estava no fundo do congelador, que foi uma falha da servidora. Não, a merenda da cidade de Itabaiana é toda estragada, o menino está comendo carne pura. É uma cinte a própria cidade. A tentativa de desconstruir aquilo que foi construído a duras penas. A imagem de uma cidade que funciona, cidade boa, que a cidade está desenvolvendo. E o ataque é todo à cidade de Itabaiana, mas não só por causa de Itabaiana, mas por causa de Valmir, por causa de um projeto de governo, que as pessoas entenderam o seu formato de fazer política. Então, é mais difícil para o próprio Valmir do que para mim. Então, eu sei das minhas condições, das minhas responsabilidades, também das minhas falhas, nunca me omiti dos meus erros, pelo contrário, eu estou em evolução constante.
mas principalmente com a consciência tranquila de que o que eu pude fazer aqui para representar o meu grupo com excelência, não preciso aqui me gabar e nem preciso aqui tentar passar uma coisa de superioridade, pelo contrário. Mas sou um deputado que sou ouvido e pauto os debates aqui junto com a oposição na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Acredito que isso é importante na política, sim. Nunca falei de mágoa nem de nada, mas uma das que mais me pega, e eu acho que por aí passa a decisão de qualquer pessoa, não deixe, jamais, jamais. Deixe alguém fazer você acreditar que o que você faz não tem relevância. Não deixe. Alguém fez isso com você? Não, estou falando. A gente precisa entender o nosso lugar no mundo, a gente precisa se entender como personalidade, como pessoa, e eu acho que eu contribuí para que a oposição fique da forma que está, que o governo esteja da forma que está, com a minha forma, com falhas e acertos, aqui no estado de Sergipe. E vou continuar até o dia que Deus permitir. As pessoas falam muito de planos, mas tem uma coisa que o ser humano não controla, Lucas Serra, é o dia de amanhã. Não tem como controlar. Daí ia ser presidente da República, morreu com câncer fulminante. As pessoas fazem planos amanhã, não conseguem lidar. Um pai com a família que assassina 2 filhos, por causa de uma traição. A vida, infelizmente, é essa bagunça e a gente não consegue controlar o amanhã. O ser humano tenta, o ser humano planeja, mas isso não está dentro do nosso controle e não sou eu quem vou, nesse momento, controlar. Fica a incógnita, viu? E em breve, tenho certeza que novidades, porque tá vindo aí uma campanha fervorosa. Aqui, diretamente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, para os estúdios da Itabaiana TV.